Fala pessoas, tudo bem? Hoje o vídeo aqui tá muito especial porque a gente vai falar de filmes religiosos para assistir nessa sexta-feira santa, aquele momento mais introspectivo da semana e que muita gente gosta de refletir e se conectar ou até mesmo conhecer melhor histórias que marcaram o cristianismo e sim ter muita produção boa que vale muito a pena assistir nesse dia. Então, se você curte filmes com mensagens fortes e histórias que inspiram e que fazem aqui a gente pensar de verdade, já fica aqui comigo até o final, porque só tem indicação boa. Então você já aproveita aí para deixar o seu likezão no começo do vídeo, porque me ajuda demais. E também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Assim você não perde nenhum conteúdo, porque eu trago vídeo aqui todo dia. Então agora, já feito tudo isso, bora começar a nossa lista. E para começar, já deixa eu te contar de um filme que talvez tenha passado meio batido por você, mas que vale muito a pena assistir. Eu tô falando de Maria Madalena, de 2018. Esse é um daqueles filmes que pegam mais pela sensibilidade e pela forma como a história é contada, do que por cenas grandiosas ou efeitos especiais. Ele é bem mais humano. O foco aqui não é o que geralmente se vê em filmes religiosos mais tradicional. Esse filme aqui traz uma outra perspectiva muito mais íntima e até poética, eu diria. A gente acompanha a trajetória da Maria Madalena, que aliás é feita aqui pela Rooney Mara, que manda super bem. O filme mostra como ela se junta a Jesus, vivido pelo Joaquin Phoenix, e como ela vai encontrando o seu papel nesse movimento todo que estava aqui começando a transformar o mundo naquela época. E o que eu achei mais interessante é que o filme aqui quebra um pouco aquela visão meio distorcida que muita gente tem da Maria Madalena, ao invés de retratar como aquela figura polêmica que muitos aqui costumam associar ao passado dela. O filme aqui apresenta uma mulher forte, questionadora, que não aceita aqui simplesmente o lugar que esperam que ela ocupe. Ela sente que tem algo maior chamando por ela e vai atrás disso, mesmo quando tudo ao seu redor acha estranho ou até errado. E pessoal, visualmente o filme é lindo, a fotografia aqui é toda em tons mais suaves, naturais, com paisagens incríveis, dá uma sensação aqui de calma, de reflexão. Parece até que o filme foi feito para você assistir respirando fundo, e a trilha sonora é bem mais minimalista, mas casa perfeitamente com o tom da história. E outro ponto bem interessante é como ele mostra os discípulos, principalmente o Pedro. Tem uma tensão aqui, mas sem exagero. Só que o legal mesmo é ver como a Maria vai se destacando dentro daquele grupo, não porque ela quer aparecer, mas porque ela simplesmente tem uma conexão muito forte com tudo aquilo ali que tá acontecendo. Ela sente as coisas de um jeito diferente. Enfim, se você curte filmes mais contemplativos, com atuações fortes e uma pegada mais emocional e filosófica, Maria Madalena vale muito a pena. É aquele tipo de filme que talvez não te impacte com grandes reviravoltas, mas é aqui que fica com você na cabeça. Infelizmente, ele não tá em nenhum streaming, então você vai ter que dar aquela procurada aí pela internet, mas vai valer muito a pena, pode confiar em mim. Então veja aí hoje mesmo, Maria Madalena. E agora tem um filme aqui que talvez você já tenha ouvido falar, mas pouca gente realmente parou para assistir com atenção. Eu tô falando de Jesus, a história do nascimento, de 2005, e olha, é bem melhor do que eu esperava quando eu ouvi o título, porque vamos combinar, parece aqui só mais um daqueles filmes de Natal com a mesma história repetida de sempre, mas esse aqui tem um toque especial. Ele foca aqui totalmente no que acontece antes do nascimento de Jesus, então a gente vê tudo do ponto de vista da Maria e do José, e o mais legal é que o filme trata os dois de um jeito super humano, real mesmo. A Maria, por exemplo, não é aquela figura santa e distante, ela é uma adolescente assustada, tentando entender o que está acontecendo com ela, porque imagina só você com 15 ou 16 anos e de repente aparece um anjo dizendo que você vai dar luz para o Filho de Deus. É surreal, e o filme mostra esse conflito dela de um jeito bem sensível e sem exageros. E o José é um personagem que normalmente passa batido, mas nesse filme aqui ele tem uma presença muito forte. Ele passa por um baita dilema também. Ele podia aqui simplesmente virar as costas, mas escolhe ficar ao lado dela e acreditando, mesmo sem entender tudo. Dá pra sentir o peso disso nas expressões dele, no silêncio. É bem sutil, mas é muito impactante. E uma coisa que eu curti muito é que o filme tem um ritmo mais tranquilo, não é aquela correria aqui de querer mostrar mil coisas ao mesmo tempo. Ele vai construindo um clima mostrando a viagem até Belém, e o medo aqui do Império Romano, os Reis Magos, em busca do tal Rei dos Judeus. Tudo isso aqui com uma fotografia linda, com cores quentes, paisagens desérticas, à luz de velas.
tudo aqui ajuda para entrar no clima da época, mas o que pega mesmo no final das contas é a mensagem, não só aqui a mensagem religiosa, mas a humana, sobre fé, coragem e esperança. É aquele tipo de história que mesmo quem não é religioso consegue assistir e tirar alguma coisa dali, porque ele fala de escolhas difíceis e de confiança, e também de seguir em frente, mesmo quando tudo parece impossível. Enfim, se você quer ver uma versão mais pé no chão e mais emocionante da história do nascimento de Jesus, sem exageros ou clichês baratos, Jesus, a história do nascimento vale muito a pena. É um filme simples, mas com alma, e também é mais um que não está disponível em nenhum streaming, infelizmente, então você já sabe o que fazer. Assiste aí, Jesus, a história do seu nascimento. E continuando a nossa lista de filmes religiosos, eu trago aqui com certeza o mais polêmico dessa lista e com certeza também o mais polêmico do gênero, sem dúvida nenhuma. Eu tô falando de A Paixão de Cristo, aquele de 2004, dirigido pelo Mel Gibson. E pessoal, esse filme aqui é muito pesado, intenso mesmo, mas é uma das obras mais impactantes que já fizeram sobre os momentos finais de Jesus. Esse não é o tipo de filme para você ver comendo pipoca, esperando algo leve. É para quem tá disposto a encarar a dor, sacrifício e sofrimento, tudo de uma forma crua, porque é exatamente isso que o filme mostra. As últimas horas de Jesus antes da crucificação, desde o momento em que ele é preso até o final. E olha, o nível de realismo é absurdo, a violência é explícita sim, mas aqui não parece ser gratuita, ela é brutal porque foi brutal. O Mel Gibson quis mostrar o que de fato aconteceu segundo os relatos bíblicos, e sem suavizar para deixar mais palatável. Aqui você sente cada golpe, cada olhar, cada silêncio, e é aqui que o filme te pega. E o Jim Caviezel, que faz o papel de Jesus, entrega uma atuação surreal. Você olha pra ele e não vê um ator, vê um homem destruído, mas que mesmo assim transmite compaixão e firmeza até o fim. É de arrepiar. E o filme tem aquela escolha ousada de usar o aramaico e o hebraico e latim nos diálogos, com legendas, o que dá uma sensação ainda mais de autenticidade bizarra. Parece que você foi jogado naquela época mesmo. A fotografia também é tensa, escura, e cada cena é carregada de emoção. As expressões, os gestos, o sofrimento das pessoas ao redor, tudo é muito forte. A mãe de Jesus, a Maria, também tem um papel marcante. A dor dela é silenciosa, mas destruidora. É impossível não se abalar. Mas apesar de toda a carga pesada, o filme também tem momentos de luz. Tem ali aquela mensagem de amor, perdão, sacrifício, que se você parar pra pensar, é o coração da história, e isso mexe com qualquer um, seja você religioso ou não, porque no fim é a história de um cara que escolheu sofrer por amor aos outros, é sobre humanidade. Então, se você nunca viu A Paixão de Cristo, eu só te falo uma coisa: prepare o coração, porque ele é forte, é desconfortável em vários momentos, mas é uma das representações mais poderosas de fé, do sacrifício e da resistência espiritual que o cinema já fez. E eu já te aviso, ele não é nada fácil de assistir, mas é impossível de esquecer. E esse filme está disponível lá na Netflix, então veja aí hoje A Paixão de Cristo. E para finalizar o nosso vídeo, sabe aquele tipo de filme que não tem aqui ação frenética, nem grandes efeitos especiais, mas que te pega na calma e na mensagem, na profundidade? Então Paulo, o Apóstolo de Cristo de 2018 é exatamente assim. O filme foca nos últimos dias do apóstolo Paulo, quando ele já está preso em Roma, aguardando a execução. E o que eu achei mais interessante é que não é só uma biografia dele contada de forma corrida. O filme aqui é mais sobre a transformação dele, sobre o que ele significa para os primeiros cristãos e como a fé dele influenciava uma galera que estava sendo perseguida e torturada. O Paulo, feito pelo James Faulkner, tá velho, cansado, cheio de cicatrizes físicas e emocionais, mas aqui com uma paz absurda. O cara tá prestes a morrer, mas ainda assim transmite calma e sabedoria, é inspirador. E ao mesmo tempo a gente acompanha o médico Lucas, que é feito aqui pelo Jim Caviezel, o mesmo ator lá que fez A Paixão de Cristo. Ele aqui tá indo visitar Paulo na prisão para escrever os relatos dele, e é como a gente estivesse ali vendo em primeira mão o que ele tem a dizer. E o filme também mostra bastante como era a situação dos cristãos naquela época. Eles estavam se escondendo com um medo constante de ser morto a qualquer momento, e mesmo assim eles continuavam ajudando uns aos outros e acreditando, se apoiando. Isso é muito forte. Agora, o que mais me pegou de verdade foi ver como Paulo encarava o passado dele, porque antes dele virar símbolo de fé, ele era Saulo, o cara que perseguia e mandava matar cristãos.
e ele carregava aqui esse peso o tempo todo, mas sem se afundar em culpa. Ele usava aqui isso como combustível para espalhar amor e perdão. Tipo, ele entende que errou, mas também entende que podia transformar aquilo em algo maior, e isso é muito poderoso. Então, se você curte filmes com alma, com uma mensagem mais profunda e que te faz pensar na vida e no que realmente importa, Paulo, o Apóstolo de Cristo, vale muito a pena. Esse é um daqueles filmes que fala mais pro coração do que pros olhos, e ele tá disponível na Netflix, então veja aí, Paulo, o Apóstolo de Cristo. E esse foi o nosso vídeo de hoje, um especial com filmes religiosos para você assistir hoje na Sexta-feira Santa e também nesse fim de semana. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um card aqui, ó, com filmes da Netflix para você, beleza? Muito obrigado se você chegou até aqui, eu agradeço muito e logo menos eu tô de volta trazendo mais um videozão para você. Até mais e fui.